Pronto. Iniciou aqui a gravação. Então, vamos lá, gente. Boa tarde. Continuando aí o conteúdo da disciplina, né? Vamos dar uma olhada aqui nessa questão de balanceamento de carga. Qual é a ideia disso, tá? Então, todo hardware tem o seu limite. E, muitas vezes, o mesmo serviço tem que ser repartido por várias máquinas sob pena de se tornar congestionado. Então, por exemplo, porque uma máquina tem limitação. Então, vai chegar uma hora que ela vai saturar. Então, a gente tem que dividir, né, distribuir esse trabalho com outras máquinas. E essa solução podem se especializar em pequenos grupos sobre os quais, né, se faz um balanceamento de carga. Então, pode ser de CPU, de armazenamento. Normalmente, já viu que tem uns storages, né, que tem vários discos, ele divide isso aí, por quê? Para não fugir da limitação de apenas um único HD, por exemplo. Tá? De rede também. Não sei se alguém aqui já viu, às vezes para aumentar o throughput na rede, o cara põe 2 ou mais placas de rede, por exemplo, num servidor. Entendeu? Por quê? Porque aí você aumenta o throughput, a vazão de dados na rede, que você vai botar uma placa de rede só, ela tem uma capacidade limitada, né? Aí, se você reparte isso com 2 ou mais placas de rede, você tem, por exemplo, um throughput maior daquele servidor, por exemplo, tá? Então, qualquer uma delas introduz o conceito de clustering ou server farm, já que o balanceamento será provavelmente feito para vários computadores. Então, por exemplo, em sistema distribuído, o balanceamento de carga é uma técnica para distribuir essa carga de trabalho entre 2 ou mais computadores, enlace de rede, CPU, disco rígido, entre outros, a fim de otimizar a utilização desses recursos, maximizar o desempenho, tá? E minimizar o tempo de resposta e evitar sobrecarga, tá? Então, seria a mesma coisa. Pô, quem mora aqui em Palmas sabe, né? Pô, imagina, quando você tem, por exemplo, igual aqui, vamos dizer, você quer ir aqui da região sul de Palmas lá para o centro, né? Se você, por exemplo, tinha aqui só Teutônio, aí você vê, o cara depois começou a abrir aquela outra avenida, que agora pega desde lá embaixo até aqui em cima, aquela que passa lá, por exemplo, lá pelo lado do Atacadão. Quem vai para aquela região da cidade já aliviou, entendeu? Então, antigamente, não sei quem é mais novo, quem vai, não sei, mas aquela avenida que pega ali do lado do HGP, antigamente não tinha, e depois que abriu, melhora o fluxo. Então, quer dizer o quê? Quanto mais vias, por exemplo, no caso, você abrir, no caso, estou falando, por exemplo, de rede, né? Melhor. E a mesma coisa, se você tiver uma máquina com várias CPUs, né? Ao invés de você esperar uma CPU lotar, ficar 100%, para depois começar a alocar tarefas na segunda, por que não você vai balanceando de modo que elas fiquem com a mesma carga? Entendeu? Tá? De modo que aqui nenhuma fique saturado. Né? Se você já tem a máquina, por que não usar? Ela já está lá. Se você já tem 2 ou mais CPU, 2 ou mais máquinas, por que não já usar outra para fazer esse balanceamento com o intuito de aumentar o desempenho? No nosso caso aqui, a gente vai estar interessado principalmente no balanceamento de carga de CPU. Pois esse tipo de balanceamento é efetuado pelo sistema de processamento distribuído e consiste basicamente em dividir a carga total de processamento pelos vários elementos processadores no sistema, sejam eles locais ou remotos, de modo a diminuir o tempo médio de execução com o objetivo de aumentar o desempenho. Deixa eu ver se eu arrumo um espaço aqui.
Isso se faz realmente útil quando temos um sistema com elementos processadores heterogêneos. O que é isso? Você tem máquinas com capacidade diferente. Pô, eu tenho um i7 da geração 11 agora. Eu tenho um i5 de geração 5, por exemplo. E tem um Core 2 Duo. Porra, é óbvio que as máquinas são heterogêneas, né? Quer dizer, a capacidade de processamento de cada uma delas é bem diferente entre si. Isso é importante porque é óbvio, se eu dou a mesma carga entre os três, é óbvio que o i7 vai ser o primeiro a acabar, o i5 o segundo e o Core 2 Duo o terceiro. É óbvio, se eu der o trabalho exatamente igual. Tá? E também, se eles tiverem submetido a carga diferente. O que é a carga? Se a ocupação do processamento for diferente, mesmo que os processadores sejam iguais. Né? Aí, um está com carga de 10%, outro de 50%, outro de 90%. Aí você vai dar a sua tarefa. Tá? É óbvio que o que está com a tarefa com menos, com carga 10%, vai acabar primeiro que o outro, que os outros. Tá? Então, a ideia é o quê? Eu balancear a carga de modo que ela fique igual ou mais semelhante possível entre as máquinas. Então, quer ver? Ó, teve um trabalho que eu fiz com orientando que aqui, vamos dizer, tinha aqui, vamos pôr aqui, 1, 2, 3, 4 máquinas. Aí uma que está com 10% de carga, uma está com 50%, outra com 70% e outra aqui, por exemplo, com 90% de carga. É óbvio que a de 10% vai acabar mais rápido. Como é que a gente simulou isso aqui? É que a gente fez foi o quê? Foi balanceamento de carga de máquinas virtuais. Como assim, Wilson? Ó, aí, vamos supor que você tivesse com essa carga inicial aqui. Tá? Que aí a gente gerou máquinas virtuais aleatoriamente. Aí uma ficou com 10, uma com 50, outra com 70, outra com 90. Aí o que acontece? A gente fazia o quê? Você ia, o primeiro, ia começar a transferir da máquina mais carregada para menos. Né? Entendeu? Entendeu? Você ia transferir algumas desses para cá, algum, de repente, para cá, entendeu? De modo que a carga entre eles fica o mais parecida possível. É óbvio que você tem um overhead de movimentar a máquina virtual de uma máquina para outra pela rede. Mas só que, mesmo com esse overhead, compensa, tá? Porque você reduz o tempo total de execução. Tá? A ideia era reduzir o tempo total de execução. Porque na hora que eu balancei a carga, não adianta uma que ser super rápida e as outras carentas para caramba. Tá? Então, aí você transfere carga entre as máquinas de modo que ela fique o mais parecido possível. Tá? Ok? Quer ver? Deixa eu abrir errado aqui. E deixa eu ver, peraí, só um minutinho que eu quero só mostrar um negócio aqui para vocês. É porque aqui eu não queria ver se mostrar, porque no
no Linux, onde que a gente fez isso, você tem aquele no comando PS, você tem como ver a carga que está na CPU. E aí a gente pegava essa informação e a partir dessa informação a gente ia fazendo. Tinha um algoritmo que determinava para qual máquina que ia, qual máquina virtual ia mover e para qual a máquina real, né? De modo que a carga, o balanceamento entre elas ficasse o melhor possível. Então, aqui, gente, eu vou mostrar para vocês agora a ideia aqui do algoritmo de balanceamento de carga. Como é que a ideia aqui do algoritmo de balanceamento de carga vai ser o seguinte? Primeiro, vamos dizer que eu tenho uma tarefa para fazer. Ela está aqui. Aí eu divido ela bem divididinho, com um tamanho bem razoavelmente pequeno. Tá? Aqui. Aí supõe, igual eu vou botar aqui 3 máquinas só. 1, 2, 3. Vamos ver se tem a máquina 1, a 2 e a 3. Tá? Supõe. Então, a primeira fase que você vai fazer é dividir a tarefa. Então, igual numa fila do banco, imagina que depois que eu dividir, eu vou executar ela nessa ordem aqui, de cima para baixo. Então, igual se aqui igual fosse uma fila, o que eu faço? Abri o banco, eu tenho 3 caixas. O primeiro vai para o caixa 1, o segundo vai para o caixa 2 e o terceiro vai para o caixa 3. E a fila para. Ou seja, esse inicialmente era o primeiro, agora o primeiro está aqui, né? Por quê? Porque esses 3 já foram. Aí o que acontece? Pô, acabou o caixa 3. Então, esse cara vai para o caixa 3. O primeiro. Aí, esse aqui agora é o primeiro. Supondo que o caixa 3 é rápido. Vai mais um do caixa 3. E agora acabou o cara do caixa 2. Aí, esse aqui agora vai para o caixa 2. Né? Agora, esse aqui é o primeiro. Acabou um do caixa 1. Aí vai esse aqui para o caixa 1. Então, eu vou, conforme o cara vai acabando, eu dou mais uma tarefa para ele. Entendeu? Eu vou pegando, eu vou ver qual é o próximo da fila e passo a tarefa para o cara que acabou. Ele avisa, eu acabei, eu, beleza. Então, aqui vai ser o mestre que vai controlar a fila. O mestre vai controlar a fila. Tá? E tem os escravos. Então, você tem escravo 1, 2, 3, a gente lembra que o mestre é o 0, né? Então, o mestre manda inicialmente um para cada um, e o cara, na hora que acaba, ele avisa o mestre, ó, acabei. O mestre, beleza, eu vou pegar o primeiro que está na fila no momento e mando para quem acabou. Agora outro acaba. Avisa para o mestre, acabei. Aí o mestre, opa, agora vai você para esse aí que acabou. Aí mudou o próximo da fila. E acaba o 3 acabou de novo. Então vai lá para o 3. Aí é esse aqui, tá vendo? Quem acabou avisa, o mestre ele manda o primeiro da fila para aquele cara e atualiza o primeiro. Agora, o primeiro é o próximo da fila, né? E por aí vai. Entendeu? Até terminar. Legal? Tá? Então, assim que vai funcionar esse código. Então, como é que vai ser a ideia? Lembra que a gente estava trabalhando com esse negócio de somatório, né? Então, a primeira coisa que eu vou determinar aqui é quantos pedaços eu vou querer dividir. Então, por exemplo, igual tem os somatórios, eu quero somar de 1 a 1000, eu vou dividir isso aí em quê? 50 pedaços? De 20? Beleza. Tá? Então, eu tenho que determinar aqui em quantos pedaços eu quero dividir. Tá? Aqui eu criei 2 vetores, mas poderia ser
uma matriz de duas colunas, tá? Onde a coluna 0 seria o início e a coluna 1 seria o fim. Mas eu botei dois vetores separados só para facilitar o entendimento, tá? Então, eu criei o vet_inic e vet_fin, e o tamanho dele é determinado pelos pedaços. Igual eu falei, se, por exemplo, eu quiser 50 pedaços, problema meu. Então, eu vou ter um vetor aqui, por exemplo, dois vetores de 50 posições. Tá? Aí, o que ele vai fazer aqui nesse primeiro pedaço? Ele leia qual é o valor que ele vai calcular o somatório. Ah, suponha que seja 1.000. Tá? Só para facilitar a conta, o valor. Aí ele divide 1.000 por 50, a gente divide, parte é 20. Então, o que ele vai fazer? Ele vai calcular para cada pedacinho desse aqui, ó. Aqui é o início, aqui é o fim. Então, ele vai calcular o início e o fim para cada pedaço. Então, aqui vai ser de 1 a 20. No outro, do 21 a 40. Outro, do 41 a 60. Do outro, 61 a 80. Do outro, 81 a 100. E por aí vai. Beleza? Ele vai botando aqui o início e o fim em cada pedacinho desse. Para quê? Depois que ele fez, ele calculou isso aqui para todo mundo, o que ele vai fazer agora? Aquele inicial foi igual a zero, que é a primeira posição do vetor, né? Então, para ir indo de 1 até n-1, ou seja, eu tenho aqui eu tenho 4 processadores, ele vai o quê? Do 1 até o 3, né, que é n-1, porque o 0 é o mestre. Está fazendo a brincadeira. Né? O que o mestre aqui vai fazer? Ele envia o início e o fim para o escravo 1, depois para o escravo 2, para o escravo 3. Aí ele atualiza o foi, ele marca que é o primeiro da fila. Você vê que a cada envio, ele atualiza o foi para mais um. Tem lógica, né? Porque eu vou para o próximo da fila, né? Então, foi, ele marca o início da fila. Tá ok? O início não, que é o próximo da fila. É óbvio que aqui o foi é 0, que é o primeiro, e depois vai atualizando conforme vai enviando para os escravos. Beleza? Tá? Então, aí o que ele faz? Enquanto foi for menor ou igual que pedaços menos 1, por quê? Se eu dividir em 50 pedaços, o vetor vai de 0 a 49. Por isso que é pedaço menos 1. Então, enquanto eu não cheguei no último, eu tenho que enviar para alguém. Então, ele vai fazer o quê? Ele recebe soma ESC de algum processador, não importa qual, tá? Aí ele pega qual é o ID de quem ele recebeu a mensagem, ele soma o que ele recebeu do escravo com o que ele já tem, tanto é que você vê que o soma para inicialmente que é 0. Né? O que ele soma 0 com o que ele recebeu desse escravo. Não, peraí, eu estou aqui, ó. Aqui, foi mal, galera. Eu já pulei para baixo. Estou aqui, ó. Soma. E aí o que ele faz? Como ele recebeu do escravo que tem o ID aqui que ele recebeu, ele vai enviar para quem? Para aquele ID de quem ele acabou de receber. Aí ele envia o início e o fim para ele e faz o foi mais um, ou seja, vai para o próximo da fila. E volta aqui no loop. Enquanto não esvaziar a fila. Tá? Porque enquanto não esvaziar a fila, ele tem que mandar alguém para algum processador. Tá? Aí ele faz isso. Fica aqui esperando receber a soma de algum processador. No caso aqui, algum processador de algum escravo. Aí ele pega o ID do processador, ou seja, do escravo, do qual acabou de chegar a mensagem, soma o que chegou daquele escravo com que ele já tem, e aí ele faz o quê? Envia o início e o fim para aquele escravo de quem ele recebeu a resposta. Porque se ele recebeu a resposta dele, quer dizer que ele já terminou, ele está vago. Então, manda uma tarefa para quem está vago. E atualiza o início da fila. O próximo. Quando esvaziou a fila, o que eu faço? Eu recebo a resposta, né, dos carinhas.
né? E somo a resposta deles, fico esperando ele acabar. Na hora que ele acaba, eu somo até todo mundo acabar. E aí, quando todo mundo acabou e a fila está vazia, eu tenho a resposta final. Tá? Então, esse é um jeito de você fazer com balanceamento de carga. Então, isso é muito interessante. Como eu falei, quando você tem máquinas, processadores heterogêneos e ou eles estão sob carga diferente. Tá? E por incrível que parível, esse trem aqui funciona. E o escravo é muito simples. Como é que é? O soma ESC dele é 0, recebo o NIC, o valor inicial que ele vai calcular o somatório do 0, que é o mestre, recebo o fim do 0, que é o mestre. Lembra, essa função soma, ela calcula a soma de todos os valores, desse valor inicial até o final, e envia ele de volta para o mestre. Simples assim. Tá? Então, que ele pega e envia de volta para o mestre. Aí ele acabou, o mestre envia de novo, tá? Outra tarefa aqui para ele. Tá? Tá, ok? Envia outra tarefa aqui para ele. Tá? Então, é bem tranquilo assim. Tá? Bom, entenderam aí? Conseguiram entender a moral da história, gente? Tá indo aí? Que agora a gente vai começar uma parte mais prática, tá? E o que eu vou querer que vocês façam? Vocês olharem lá e como instalar e configurar o MPI para o Python. Então, agora vocês vão ter que instalar, por quê? Porque nós vamos praticar isso aí, entendeu? Nós vamos programar. Então, para quem não tem o Python, né? Baixa o Python. Né? Primeira coisa, baixar. Aqui eu peço, é bom colocar aqui lá na hora que você está instalando, para colocar o Python no path, tá? Aí, se quiser, pode instalar o Visual Studio com o último SDK. Ou também pode pegar por aqui, né? Instalar ferramentas de compilação do Microsoft C++. Né? É porque precisa dessas ferramentas aqui para poder a ferramenta funcionar. Tá? Depois está aqui, instalar o MPI Tools e SDK. Aí aqui está o endereço. E aí está aqui, ó, baixar os dois arquivos. MS, MPI DSK e o SMS, MPI Setup. Aí executar os dois. Adicionar esses caminhos aqui no path. Tá? E depois instalar aqui vou ter, tá vendo? MPI for Python. Tá? E aqui tem um códigozinho aqui de teste, né? Tá? Para criar um teste 01.py com esse código. E aqui está como executar. Aí, gente, presta atenção. Inicialmente, para a gente poder simular e testar, a gente vai instalar na nossa máquina, e aí ele vai rodar local, e aí ele simula como se fosse distribuído. Como assim? Quer ver, ó? Espera aí só um minutinho que eu vou mostrar um negócio aqui para vocês. Aqui, ó. Painel de controle. Sistema. Cadê aqui? Gerenciador de dispositivos. Aí, se você for olhar aqui, ó,
aqui, processador. No meu caso aqui, eu tenho 4 cores aqui. Então, se eu rodar ele local, eu engano ele como se eu tivesse 4 máquinas aqui, entendeu? Entendeu? Por quê? Aí eu posso simular primeiro o local, aí depois que tiver tudo funcionando direitinho, aí eu boto num sistema distribuído. Que aí nós vamos marcar, que aí eu vou mandar um e-mail para vocês, que na semana que vem nós vamos fazer a aula no laboratório, tá? Para quê? Para podermos ver esse negócio aqui funcionando aqui em 2 ou mais máquinas reais, entendeu? Não só em 2 ou mais cores. Nós vamos ver o negócio funcionando em 2 ou mais máquinas reais. Tá? Tá ok? Então, o que eu gostaria que vocês tentassem fazer aqui? Tentar instalar esses bichinhos, rodar, tá vendo? Você cria depois esse teste 01.py com esse código aqui e depois executa com essa linha de comando aqui. Que aí eu vou fazer o seguinte, eu vou até parar aqui a gravação e vou dar um tempo para vocês tentarem, e eu vou ficar aqui na frente do computador esperando, caso alguém tenha alguma dúvida. Tá, gente? E é bom vocês tentarem aí instalar, configurar bonitinho, que eu nem preciso dizer que o próximo trabalho da disciplina Valendo Nota vai ser usando isso aí. Não preciso nem dizer, né? Então, seria bom vocês aproveitarem agora a disciplina e instalar logo esse trem. Beleza? Que eu vou estar aqui para ajudar, tá? Então, eu vou interromper aqui a gravação, tá? Aí vou botar aqui para gravar aqui. Então, olha, o que eu fiz aqui mais uma vez? Ó. Peguei esse código aqui e coloquei aqui, ó, teste 01.py. Professor, Oi? sua tela não está sendo compartilhada. Ah, não? Então, ela parou sozinha que eu tinha botado. Obrigado. Aí, olha, então vou retornar. Muito obrigado aí por ter avisado. Aí aqui, olha, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando aqui, né, o código, né? Aí eu coloquei aqui, né? Está aqui o teste 01.py. E aqui eu importo a biblioteca, então inicialmente vai ser sempre esse import. Aqui, esse comando aqui também é sempre obrigatório, eu vou ter que ter pelo menos um comunicador global. Aqui é o quê? É que ele permite que todos os elementos que eu criar, todo mundo possa, a princípio, falar com todo mundo, né? Então, por isso que é MPI com Word, com de comunicador Word global. Uhum. Aí, rank, ele vai pegar como se fosse o ID do cara. Então, quando eu falo aqui com get rank, ele vai pegar, eu só quero o 0, 1, 2, 3, e ele só vai fazer isso aqui inicialmente só para testar, para ver se está funcionando. Então, como é que eu fiz? Ó? Aqui eu botei para rodar com 3, então ele tem que o 0, que é o match, 1 e 2. Se eu botar 10, ele vai de 0 a 9. Tá vendo? Ele não necessariamente põe na ordem, porque ele vai escalonando. Porque como eu tenho 4 cores e eu botei 10, ele vai alocando nos cores, né? Tá ok? Ele vai alocando aí nos cores. Tanto é que se eu rodar de novo, você vai ver que a ordem aqui provavelmente vai ficar diferente. Quer ver? Ó? Aí, ó. Tá vendo? Aqui 5, 4, os dois primeiros deu, mas aqui já foi 7, 0, 9, tá vendo? Mudou a ordem. Tá vendo? Então, porque eu pedi para mostrar só o ID. Se eu botar, como eu tenho 4 cores, se eu botar 4, aí, né, ele já faz. Tá? E esse aqui é o código inicial só para testar. Tá? Para ver que ele está rodando. Quer ver? Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar um negócio aqui para vocês. Espera aí.
Aqui, ó. Se eu botar, você vai ver, ó. Quer ver? Deixa eu diminuir aqui a tela, só para mostrar para vocês que na hora que eu botar para executar, eles vão encher aqui os códigos. Ó, se eu botar aqui, ó. Ó, como eu botei 10, você vê que ele deu um pico, porque pegou, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ele deu esse pico que ele pegou. Como eu tenho 4, ele pegou em todo mundo. Tá? Tá vendo? Se eu botar mais, só para ver aqui, ele vai demorar um pouquinho. Vamos ver se ele vai dar outro pico dele. Vou botar 20, ó. Ó, você viu que ele deu pico aqui, ó, nos 4. Tá vendo aqui? Tá. Para mostrar para vocês que ele realmente vai, tá vendo, em todo mundo. Se eu boto aqui só 2, provavelmente ele não vai dar. Aqui, tu vê que foi pequenininho, ó. Viu aqui, ó? Foi pequenininho. Agora, quando botou muito, você vê que, né? Dá para mostrar para vocês que ele realmente faz o uso, né? Tá? Tá ok? Então, só para mostrar aí para vocês. Mas vale a pena, gente, vocês tentarem aí instalar esse negócio, né? Para poder ver, entendeu? Mas aí é que tá, que se tiver um problema, é falar qual onde que foi que deu o problema, que aí eu tentar ajudar a resolver, entendeu? Porque senão, se não fizer isso, senão não vão conseguir fazer a parte prática, entendeu? E agora, que aí você, para a gente programar, quer ver? Então, igual aqui, ó, tá aqui. Então, primeiro exemplo básico, né? Deixa eu abrir ele aqui para vocês verem. Então, aqui tem um código, né? O que ele está fazendo? Então, você vê, tem a biblioteca. Aqui você vê que o código está bem comentado. Ó. Tem o KeyCom, API com Word, comunicador básico, que envolve todos os processos. Sempre deve existir. Então, isso aqui é obrigatório, isso aqui. Esse aqui, geralmente, essas 3 linhas aqui a gente tem. O size, aí ele pega GOM com getSize. Pega o número, quantidade de processos. Então, igual eu botei aqui, ó, NP20, então o size vai ser 20. Vai ser sempre o número que eu botar do lado do NP aqui. Tá? Sempre vai ser o número que eu botar aqui, que vai aparecer lá. Na hora que eu executar, eu vou mostrar isso para vocês. Tá? Porque o size vai dar aquela quantidade. O rank é para dizer quem que eu sou. O ID. Eu sou 0, 1, 2, 3, quem que eu sou. Tá? Aí aqui ele está fazendo o quê? Se o rank é igual a 0, eu sou o mestre. Que o rank, sem que é o ID, sempre quando é 0, é o mestre. Ele vai pegar essa mensagem, Hello World, e aqui o que ele vai fazer? Ele vai enviar o send, ele envia essa mensagem para quem? Para quem? Para o processador com destino I. Então, o I aqui, ele vai do quê? De 1 até o size menos 1. Porque quando põe size, ele vai só até o tamanho que está aqui menos 1, no range. Tá? Então, se eu botei 5, ele vai fazer do 1 até o 4. E para que serve normalmente a mensagem? Tanto quando eu envio, quando eu recebo, é bom eu botar o tag. Por quê? Para eu garantir que ela vai ser recebida na ordem. Como assim, professor? Imagina que eu tivesse aqui mensagem 2 igual a teste.
Beleza? Aí aqui, ó, eu estou fazendo isso aqui, ó. Mensagem 2, tag 2. E aí aqui eu faço S, e aqui eu ponho tag 2. Para que isso? Presta atenção. Ó, aqui, né, se eu não ponho tag, como o sistema é distribuído, o que impede da mensagem 2 chegar antes da 1? Aqui, a mensagem 2 chegar antes da 1. Nada. Quando eu ponho a tag, eu forço ela a ser recebida na ordem. Ou seja, essa mensagem aqui, ela vai ser tratada aqui, porque ela foi enviada com a tag 1, ela só vai ser recebida aonde tem a tag 1. Essa aqui foi enviada com a mensagem 2, com a tag 2, ela só vai ser recebida onde tem o tag 2. Então, nesse caso, eu garanto que essa mensagem 1 vai ser recebida em primeiro e a 2 em segundo. Por isso que eu uso esse negócio de tag, para garantir a sequência. Beleza? Tá? Espera aqui, gente, só um segundinho aqui. Espera aí. Pronto, voltou. Então, gente, a moral da história aqui, por exemplo, desse lance do tag, é para garantir a ordem de recebimento da mensagem, ok? Tá? Então, eu vou apagar isso aqui, que eu só coloquei para vocês verem. Para que serve esse negócio do tag? Então, o mestre vai enviar essa mensagem, o escravo vai receber, e aí, ele está vendo? Ó, ele envia para o destino I, que ele vai de 1 até o tamanho, e os escravos recebem do mestre, que é o 0. Tá vendo? Dash é de destino, ou seja, para onde é que vai, e source é a fonte, de onde que ele vai receber. Aí aqui ele fala, o escravo de rank tal, aí ele mostra a mensagem aqui. Tá? É bem simples inicialmente, só para a gente ver como é que funciona. Então, esse é o teste 03PY, então vamos ver. Ó, eu vou botar a princípio com 3. Então, tá vendo? Aí ele fala, por que apareceu 1 e 2? Porque o 0 é o mestre e só tem 2 escravos. Eu não botei só 3. Agora, se eu boto aqui 5, vai aparecer do 1 até o 4, porque o 0 é o mestre. Ó. Tá vendo? Tá? Então, se eu botei 5, tem 4 escravos, porque o mestre é o 0. Então, o mestre mandou a mensagem, o escravo 1 recebeu. E mostrou, o escravo 3 recebeu. O 4, o 2. Se eu botar 10, vai ter 9 escravos. Aí, ó. Escravo 2, então tu vê, vai de 1, né, até o 9, porque o 0 é o mestre. Para vocês entenderem, porque a gente está começando pequenininho, tá para entender. Então você vê que aqui é que é a moral da história. Então você tem um import para usar as bibliotecas, o comunicador é obrigatório. Qual é a quantidade? Porque se eu não tiver a quantidade, como é que eu vou saber quantos escravos eu tenho? E o rank é para saber quem ele é. Tá vendo? Se é o rank, é o mestre. Então, ele pegou a mensagem, Hello World, né? Enviou para os escravos. O escravo recebe e mostra, eu sou escravo tal, e mostra a mensagem que ele recebeu do mestre. Beleza? Tranquilo? Para mostrar para vocês que o negócio funciona. Tá? Bom, como o pessoal, a princípio, não está aí com o negócio instalado, eu vou mostrar aqui já o outro exercício aqui. Deixa eu perguntar, gente, ninguém aí conseguiu instalar essas coisinhas aí, não? Ninguém deu conta aí de instalar? Pelo que eu vi aqui, só o Heitor que tentou.
Ah, deu certo? Você está conseguindo rodar então, Hernandes? Aí, igual eu estou fazendo ali? Ah, bacana. Mas aqueles outros estão lá no Ava, tá? Tá? Ah, beleza. Se rodou o primeiro, todos os outros vão funcionar. Aí, vale. Tu faz o seguinte, mas tu tentou, onde que travou? Que a instalação não deu certo? E aí, igual eu falei, gente, se vocês me falarem, eu tenho como ajudar. Entendeu? Se não, como é que. Entendeu? Aí vocês têm que me dar pista. Ó, professor, não consegui aqui, deu problema aqui e tal, que aí eu ajudo. Tá? E esses outros exercícios, se vocês olharem, ó, já está aqui. Ó. Esse foi o primeiro exemplo básico, foi o que eu acabei de rodar. Agora eu vou mostrar o segundo. Ó. Primeiro exercício. Tá? Que é o 6 que eu abri aqui, que eu vou explicar. Tá? Ah, bacana. Beleza, tudo bom. Mas aí, gente, se tiver alguma dúvida tudo mais, vocês têm que falar, galera, que senão, volto a dizer, vocês não vão conseguir fazer depois as atividades do trabalho, entendeu? Então, cara, é bom, tá? Tá? Vocês tentarem instalar essas coisinhas aí. Então, o próximo código, ó, você vê que o começo aqui, ó, você vê que é igualzinho, ó, aqui, ó. A biblioteca, comunicador, a quantidade, quem eu sou. Aí está aqui, ó, se rank igual a 0, ele está falando assim, print, digite o número desejado. Eu leio, o mestre lê o número desejado e manda aquele número para todos os escravos. Tá vendo? Está escrito aqui, ó. Envia o dado num para o destino dash indicado pelo processo I com tag 1. Então, aqui, ó, no else aqui, que é o escravo, ele vai receber, ó, o número vai ser recebido, ó, recv de receive em inglês, né? Source 0 do mestre, tag 1. Então, o mestre envia aqui, tag 1, ó, o escravo recebe aqui. Aí ele diz, o escravo de rank tal, e ele mostra o número que ele recebeu. Beleza? Aí o escravo vai fazer o que aqui? Ele vai somar o número com o rank dele e envia de volta para o mestre. Aí ele send num. O destino é o 0, que o mestre é o 0. Tag 2. Tá vendo? O escravo recebeu com 1 e envia com 2. Do lado do mestre, aí ele faz o quê? Para ir indo de 1, range 1 até size, ele vai receber dos escravos. Aí, isso aqui, ó, que eu estou fazendo, ó, info MPA status. Para que serve isso? Esse info é o objeto que armazena as informações status do recebimento. Tá? Então, como assim? Esse info, eu vou pegar aqui, ó, eu posso pegar, ó, get source, eu posso pegar de quem que eu recebi a mensagem. Entendeu? O mestre pode pegar isso. Então, aqui o mestre está fazendo, ele recebe o número da fonte I, né, que ele vai de 1 até o tamanho menos 1, tag 2, que foi da onde que o escravo enviou, e ele põe aqui status info. Aí ele mostra o dado, que é o número que ele recebeu, foi recebido do escravo qual? Info get source. Aí ele mostra aqui de qual escravo que ele recebeu a informação. Isso aqui é útil porque lembra igual aquele do balanceamento de carga? Como é que eu vou saber de qual escravo que eu recebi? Basta eu pegar essa informação aqui, ó, info get source, que aí eu sei. Tá? Então, para executar, ó, quer ver? Agora é teste 06. Eu vou botar aqui primeiro um 4, só para vocês verem. Número desejado, vou botar aqui 20. Então, ó, o escravo 1, se eu tenho 4, o 0 é o mestre, eu tenho escravo 1, 2, 3. Então, todos os 3 escravos receberam o número 20. Aí, ele soma o rank 1, o escravo 1,
soma 1 com 20, aí faz o mestre, ó, dado 21, recebido o escravo 1. Porque ele pegou o 20 e somou com 1. O escravo 2, ele 20 com 2, recebeu 22. O escravo 3 somou 20 com 3, o dado 23 recebido. Entendeu? Recebeu. Tá? Tá ok? Se quiser, pode até fazer assim, ó. Aqui, para ficar mais claro que veio do mestre. Salva, né? Volto aqui, ó. Executa lá. Digite o número. Agora eu vou botar 30. Aí, ó, tá vendo? Os escravos receberá e o mestre, ó, recebeu 31, 32, 33, que é o que? O 30 mais o ID de cada escravo. Viu como é que não é um trem assim absurdo de complicado? Assim, meu Deus do céu. Não é. Entendeu? Isso é que é legal. E os comandos básicos. Mas aí a gente depois, que é óbvio, vai aumentar um pouquinho a complexidade das tarefas, aí a gente vai começar a ver umas coisinhas um pouquinho mais complicadas, né? Que vai elevar o raciocínio. Um outro código que eu botei aqui, que eu botei até lá no AVA, que é esse aqui, ó. Somatório sequencial para comparar o tempo com o distribuído. Como assim, professor? Aqui, ó. Teste 07. Eu fiz um programinha que faz aqui, que já tem a função para fazer o cálculo somatório, início e fim, certo? E aí ele calcula o somatório para a gente. Só que aqui eu botei o tempo, para quê? Para você poder depois comparar o tempo que leva o sequencial quando você põe distribuído. Tá? Então, igual aqui, ó. Aí aqui eu vou rodar comum, não vou rodar com uma MPA e exec, porque esse... Por quê? Porque aqui você vê que ele não tem nem aquele from, MPI 4, PY, import, MPA e tal. Não tem. Esse aqui é sequencial mesmo. Né? Aí eu boto aqui o número, 1000. Quanto tempo vai levar para somar? Não, botei errado, né, bicho? É teste 07, o animal. Desculpa aí, galera. Digite o número para cálculo somatório, 1000. Aí me mostra. Ó, o resultado final do somatório, 500.500, quanto tempo? Em segundos, 0,001. Tá, mostrou aqui com uma pancada de casa decimal. É óbvio, se eu botar mais, qual o número agora? Eu quero somar 10.000, é óbvio que vai levar mais tempo, né? Olha lá. Entendeu? Aí, 0,0019. É óbvio, quanto maior for o número, mais tempo vai levar. Tá? E aí, o que eu vou querer que vocês façam? Lembra? Eu já botei lá no AVA, tem o algoritmo para fazer o cálculo do somatório distribuído. Então, aí eu quero... Porque não adianta, cara. Eu vou fazer o seguinte, vocês vão ter o tempo para instalar, e na semana que vem, para vocês tentarem fazer aquele do somatório distribuído, onde o mestre processa, aí a gente compara com o sequencial, aí nós vamos corrigir e ver, aí nós vamos avançando. Mas vocês têm que instalar, galera. Se não instalar, ó, não adianta, cara. Entendeu? Não adianta. Beleza? Então, vocês têm que tentar instalar, porque senão não adianta nada. Tá bom? Beleza, meu povo? Mais alguém aí tentou instalar? Como é que tá indo aí, galera? Aproveita, gente, que eu tô aqui, cara. O teu deu certo, João? Você conseguiu? Ah, valeu, beleza. Conseguiu executar esses exemplinhos, João? Ah, maravilha, bacana. Então, pelo menos já tem 2 aí que deu certo, que conseguiu. Tá? Então, gente, vocês têm que tentar ir. Aí na aula que vem, tá? Nós vamos dar mais uma turbinada. E vou mostrar para vocês que realmente, quando você faz o código, ele funciona distribuído para
Quando o valor, a gente vai ver no caso desse somatório, quando o dado é pequeno, o sequencial fica mais rápido que o distribuído. Quando o número é bem grande, o distribuído é bem mais rápido que o sequencial. Entendeu? Então, aí você foge disso. Se você tem um problema complexo e ou com muitos dados, uma quantidade, big data, massa de dados grande, aí, meu irmão, para a única forma de você ganhar tempo, tá? É rodar mais rápido e fazendo distribuído, cara. Por quê? Você nem sempre vai ter dinheiro para comprar uma máquina com clock mais rápido. E mesmo que você compre, quer dizer, ó, eu tenho uma máquina com 3 GHz. Pô, você vai achar uma de 6, uma de 10, uma de 20, para ele andar 5, 6 vezes mais rápido? Não. Então, qual a forma de eu conseguir fazer meu código andar 5, 6, 10 vezes mais rápido? Pô, eu vou botar 10 máquinas, que é igual no laboratório da gente. Pô, você lembra? Tem as máquinas no laboratório. Você não consegue ter uma máquina 10 vezes mais rápido do que aquela. Mas você tem 10 outras máquinas iguais àquela que você pode dividir o trabalho. Beleza? Então, aí é que é a moral da história. Legal, gente? Tá aí que é a moral da história. E aí você consegue ter ganho real mesmo de desempenho, fazer as coisas andarem muito mais rápido. Tá? Um exemplo disso é, por exemplo, igual o Hollywood. Os caras têm que renderizar um filme. Porra, ele não usa uma máquina só. Eles usam diversas máquinas e cada um vai renderizando um pedaço e depois junta. Entendeu? Por quê? Se você tem um estúdio daquele, ele pode ter dezenas ou centenas de máquinas, mas vai ser muito difícil você ter uma máquina só com a mesma capacidade que centenas de máquinas, entendeu? Então, a moral da história é essa. Tá?